Tem uma questão que acontece muito com as mulheres, é de não conseguir fazer cocô fora de casa. Nem precisa ir muito longe, nem preciso viajar para isso. Às vezes tem gente que não consegue fazer no trabalho ou tá na casa de alguma amiga e também não consegue fazer, a não ser que seja na sua própria casa. E isso vai acontecer muito quando essa pessoa estiver viajando. Existem alguns artifícios para que você não passe por isso ou fique nos 3, 4 primeiros dias de viagem sem conseguir ir ao banheiro fazer cocô. Algumas mulheres conseguem só depois de 3, 4 dias e aí já fica aquela constipação, as fezes já ficam mais ressecadas e já fica tudo muito mais difícil e é muito desconfortável você estar passeando, você estar de férias e não conseguir ir ao banheiro por conta disso. Algumas coisas podem ser feitas, por exemplo, é você carregar na sua bolsa lencinho umedecido ou até mesmo aqueles lencinhos de limpar, de higienizar o vaso sanitário. Procurar um banheiro que tenha menos barulho, porque às vezes o barulho pode incomodar e inibir aquela mulher na hora de ir no banheiro público. Ou se você está com um amigo ou alguma amiga que fique na porta daquele banheiro, evitar que alguém tente ver se ele está ocupado ou não, e isso faz com que você demore mais tempo, mas assim, não evitem, quando sentir a vontade, não evitem ir ao banheiro, porque principalmente quando a pessoa tem essa vontade e ela não vai, ela pode voltar só daqui 3, 4 horas. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele entende que se você não vai ao banheiro nessa primeira vontade que você sente, tô com vontade de fazer cocô, mas eu tô aqui viajando, tô passeando, eu não vou em nenhum banheiro, o cérebro ele entende que você não tá mais com vontade, porque seria um tanto quanto sofrido você ficar com vontade de fazer cocô e não conseguir, não ter o lugar para fazer. Então o cérebro fala, para de sentir essa vontade, segue sua vida. Aí até a pessoa volta pro hotel, num lugar que ela iria conseguir à noite e fala, não, mas eu não tô mais com vontade. Vontade, mas necessidade você tinha, só que a vontade passou realmente. E aí no dia seguinte, você já saiu do hotel, já saiu da onde você estava numa zona ali de conforto que você poderia usar aquele banheiro e veio à vontade de novo. E se você não vai de novo, o cérebro fala, não tem banheiro aqui, esquece essa vontade. Só que a necessidade continua lá, ou seja, as suas fezes elas vão continuar ali, aumentando, acumulando, e a água que está nela vai começar a sair. E aí ela vai começar a ficar mais ressecada e vai ser mais difícil. Então, nunca a gente deve deixar de usar o banheiro por vergonha ou por medo dele ser sujo, de nem tentar ir num banheiro público. A gente precisa fazer esse treinamento para que a gente não tenha outros problemas decorrentes de um dia que eu não quis fazer porque eu estava com vergonha de usar o banheiro. Existe um sério problema que acontece quando a gente faz isso uma rotina na nossa vida. Então, quando eu viajo, se for 3, 4 dias de boa, só quando eu voltar para casa eu vou fazer cocô de novo. Mas num único dia pode acontecer um problema, de você estar com muita vontade e você estar no local que você está tentando fazer o cocô e você precisa fazer muita força. Existe um problema muito grande que pode acontecer se a gente ficar segurando numa viagem e num belo dia, esse banheiro ficou ideal, vou tentar. E aí eu vou fazer muita força. E quando eu faço muita força, podem acontecer 2 coisas assim principais. Uma delas é hemorroidas, que todo mundo já ouviu falar, mas às vezes as pessoas não sabem o que é exatamente hemorroidas. Então é como se tivesse uma veia dentro ali do seu ânus e pela força que você faz e até mesmo com a passagem das fezes, essa veia ela vem para fora e ela é muito dolorosa e por isso que quem tem hemorroidas, por exemplo, dói para ficar sentado. A outra questão que pode acontecer quando você faz muita força ou quando as fezes ficam muito grandes, volumosas e ressecadas é ter a fissura anal. Então, na hora que as fezes estão passando, ela faz um pequeno corte, né? Essa passagem faz um pequeno corte ali no seu ânus. A fissura anal, ela acontece e aí pensa num corte que todo dia ele vai ser forçado a abrir de novo. Então ele demora um pouco para cicatrizar. Isso é ruim. E uma vez que você tem isso,
Em outras vezes que você está numa situação parecida, você vai ter medo que aconteça isso de novo. E aí você acaba prendendo e vira um círculo vicioso. Então você tem medo que aconteça, então você não consegue ir de fato ao banheiro e essas fezes vão aumentando e você tem medo que aconteça, então você acaba fazendo uma força errada ali nesse momento. Então são informações básicas de uma pessoa que está viajando e que ela precisa sim usar o banheiro, porque através de uma mudança de hábito bem pequenininha, a gente evita problemas sérios. E o problema mais sério ainda de você deixar com que essa situação seja crônica é você ter um prolapso, por exemplo, do reto. O que é um prolapso? As pessoas normalmente elas sabem o que é bexiga caída. Ah, ela tem a bexiga caída, ela teve gestação, ela teve parto. Eu não imagino exatamente o que é uma bexiga caída, né? Mas vamos supor que eu tô falando só de alturas, então uma bexiga que tinha que estar um pouco mais alta dentro do seu corpo, ela tá um pouco mais baixa. E isso vai acontecer também com o seu reto, que tá acima ali do ânus. Então ele deveria estar numa altura um pouco mais alta e ele está um pouco mais baixo. Então com a força que você faz e também por ficar horas e horas sentado no vaso sanitário tentando fazer essa evacuação que é um pouco mais volumosa, mais dolorosa, vai fazer com que a força empurre também o seu reto para baixo. Então isso se chama prolapso retal, que é o prolapso da parede posterior ali dos seus órgãos pélvicos.